Oi, bom dia! Hoje é dia 5 de novembro, quarta-feira, e no episódio de hoje vamos falar de duas coisas que estão em baixa na América Latina. Olha, a primeira é a taxa de natalidade e a outra é a paciência com os juros no Brasil. Um tá caindo demais e o outro não cai nunca. Se combinar os dois, o que nasce? Ansiedade econômica? Existe esse talopram para isso? Não sei. Mas o Haddad tá cansado de usar remédios e já sugere um desmame. E para você que tá pensando, o que diabos o Alan tá falando? Calma, vai ficar mais claro e precisa ficar, porque é um assunto extremamente importante que impacta diretamente a vida de todo mundo. Um plástico feito de plantas com pegada de carbono negativa. Impossível? Não para a Braskem. Há 15 anos, a Braskem lançou AmGreen Bio-Based, uma inovação 100% brasileira que ajuda no combate às mudanças climáticas, porque sua produção absorve mais CO2 da atmosfera do que emite. Com isso, já foram absorvidas mais de 4 milhões de toneladas, a mesma quantidade de CO2 que um carro emitiria ao dar 1 milhão de voltas em torno da Terra. E esse é só o começo. Saiba mais em braskem.com.br/amgreen. Então, bora começar o dia com aquela boa e velha tensãozinha entre governo e Banco Central, só que dessa vez com direito a papo de dose de remédio, palavras do próprio Haddad. Então quem disse isso foi sim o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que resolveu mandar o recado. O Banco Central está dando remédio demais na economia. E esse remédio, no caso, são juros altos. Então, hoje, a taxa básica de juros do Brasil, como você deve saber, está em 15%. Sim, 15%, quase o dobro da inflação, que está ali na casa dos 5%. O argumento do BC, do Banco Central, é que precisa de juros altos para segurar as expectativas de inflação, que estão um pouquinho acima da meta até pelo menos 2028. Mas Haddad respondeu com aquele famoso, tudo bem ter remédio, mas por que uma caixa inteira de uma vez? E ele disse isso durante a Bloomberg Green em São Paulo, nas vésperas da COP30, que aliás será aqui no Brasil, como você sabe, então já vai se preparando para muitos discursos, muitas metas climáticas e manchetes com, neutralidade de carbono no título. E olha, segundo ele, esse é o momento perfeito para o Banco Central começar a sinalizar cortes. Traduzindo para o bom e velho português, Galípolo, meu ex-subordinado e atual presidente do BC, vamos conversar? É isso que ele quer dizer, mais ou menos. Mas calma, o ministro fez questão de dizer que está tudo num clima de diálogo saudável. Nada daquela gritaria que acontece em outros países. Só aquela leve pressãozinha. Mais ou menos, sabe? Seria tão bom se os juros baixassem. E uma carinha de meigo? E olha, para ter um pouco mais de contexto, vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui da Bloomberg. Ele mostra os juros reais, que é aqueles juros já descontando a inflação. Então, no nosso caso, aqueles 15% da taxa de juros menos os 5% da inflação, né? Então vamos ver aqui os dados de alguns países da América Latina. Tem Brasil, Colômbia, Peru, México e Chile, e o que a gente descobre vendo isso é que o Brasil está no topo do topo. É o campeão mundial aí do pagar juros até cansar. A linha roxa lá em cima representa o Brasil, e ela não apenas está acima das outras agora, ela está muito acima, muito acima. Hoje o juro real brasileiro está em perto dos 10%, mais especificamente 9,83%. E só para comparar, Colômbia está 5 pontos abaixo, o México está ali bem mais comportado, e o Chile e o Peru estão ainda mais lá embaixo, quase zerados. A linha pontilhada branca do meio do gráfico é a média histórica do Brasil, cerca de 5,94%. Ou seja, a gente está quase o dobro do que costuma estar na nossa própria média. Não é exagero quando a Haddad, então, fala que a dose do remédio está um pouco forte demais. Inclusive, se a gente volta no tempo nesse gráfico, desde 2008, dá para ver que o Brasil sempre foi meio drogado em juros. Não, acho que não vou ter problema falando isso. Espero. Meio drogado em juros. Mas esses picos de agora é como se a gente estivesse tomando energético antes do remédio. E ao mesmo tempo um pouquinho de café. Então esse é mais ou menos o argumento da Haddad. Olha, todo mundo na região pode ter juros mais baixos. Se até a nossa própria média é muito menor, porque a gente segue pagando tanto. Então o que o gráfico deixa visualmente muito claro é que ser brasileiro é ser campeão. Mas é campeão em pagar juros lá em cima, financiando a economia mundial com o próprio cartão de crédito. Agora, o pano de fundo dessa treta é o seguinte: o Banco Central vive alertando que o governo está gastando demais, que os novos programas sociais do Lula estão empurrando a dívida pública para cima, e isso deixa, você deve saber, eu já citei isso várias vezes, deixa os investidores desconfiados.
E de fato, a dívida subiu de 75,7% do PIB no início do ano para 78,1% em setembro. Mas Haddad devolveu dizendo: e se essa dívida sobe porque o governo paga juros altos demais? Já pensou? Bom, ele chama isso de efeito bola de neve. E eu não estou falando da igreja de surfistas, mas é aquela coisa que vai rolando e aumentando. E até questionou se em vez de 15% os juros fossem 12%, quanto tempo demoraria para a inflação cair até a meta de 3%? Aparentemente, ele acha que não muito mais. E tem aquele detalhe que eu acabei de mostrar, que o Brasil tem um maior juro real, ou seja, aquele acima da inflação, entre os países da região. Agora, para equilibrar essa equação, Haddad vem prometendo, e prometendo muito por sinal, zerar o déficit primário ainda esse ano e buscar até um superávit de 0,25% do PIB em 2026. O problema, sempre tem um problema, é que ele tem que convencer o Congresso. E aí a política entra como sempre entra, empurrando tudo para frente. Medidas travadas, derrotas aqui e ali, e o mercado olhando com aquela sobrancelha levantada, tipo, será mesmo? Haddad insiste, não vai mudar a meta. Ele praticamente tá com essa fala tatuada, daqui a pouco ele só mostra em vez de falar. Ele tira a manga aqui do braço e mostra. Não muda. É tipo quando a gente promete que segunda-feira começa a dieta e o mercado é aquele amigo que fica encarando o nosso prato de lasanha. E olha, no meio de toda essa temática, Haddad reforça que a prioridade do governo não é ferrar o PIB. Muito pelo contrário, é proteger quem precisa. Gente que precisa de salário mínimo maior, de SUS funcionando, de vida que caiba no orçamento. E apesar do efeito dos juros altos já estar aparecendo, a economia está começando a dar aquela desacelerada. Haddad já prepara o discurso eleitoral. O governo vai entregar um combo de indicadores positivos e ele já listou: menor inflação para o mandato completo da história do Brasil, menor desemprego em anos, maior crescimento médio desde 2010 e melhor resultado fiscal desde 2015. Bom, resumindo a história, o Banco Central diz: se baixar juros agora, desancora expectativas. Haddad, por outro lado, fala: se não baixar, quem desancora sou eu, do Congresso. E o Brasil segue naquele eterno dilema: como fazer a economia crescer sem soltar preços, sem perder credibilidade, sem derrubar apoio político e sem que o ministro da Fazenda precise tomar calmante antes de cada coletiva. E bom, a América Latina está passando por um fenômeno histórico. Nós estamos ficando sem bebês. Pois é, a taxa de fertilidade total da região caiu para 1,8 filho por mulher. Para comparar, em 2010 era 2,2. E lá pela virada do século, 2,6. Ou seja, tá rolando uma espécie aí de greve do berçário. Uma revolução das fraldas. A revolta das mamadeiras. Não sei, eu tô sem ideia mais para nomes. E tem mais, tá? Desde 2015 a região já tá abaixo do nível de reposição populacional, que seria de 2,1 filhos por mulher, que é o mínimo necessário para manter a população do mesmo tamanho. Em termos mais simples, nós estamos perdendo gente mais rápido do que as pessoas perdem a paciência em grupo de WhatsApp da família. E adivinha só quem que puxa essa queda com força? Nada menos do que o Chile, Costa Rica, Uruguai e Argentina, que hoje estão com as taxas mais baixas da América Latina. O Chile, por exemplo, virou praticamente minimalista, está com 1,13 filho por mulher. E bom, segundo a CEPAL, essa redução dos nascimentos está mudando o formato da pirâmide populacional. Sabe aquela pirâmide certinha que a gente via nos livros da escola? A base, que antes era cheia de crianças, está murchando. E o topo, com mais idosos, está alargando, engordando. Então a gente está basicamente virando uma pirâmide invertida. Ou melhor, um peão ali prestes a cair, a tombar. Agora tem um ponto interessante nesse processo. A queda da fertilidade facilitou o surgimento do chamado dividendo demográfico. Bom, que diabos é isso? É basicamente quando tem mais adultos em idade de trabalhar do que crianças e idosos dependentes. É aquele raro momento mágico da humanidade em que tem mais gente pagando boleto do que gerando boleto. Esse pico já está acontecendo, ou seja, a gente está vivendo o auge do todo mundo trabalhando e ninguém mamando. No governo, ou nas mães, no caso dos bebês. Mas por que isso está acontecendo, você se pergunta? Olha, a CEPAL explica. A mortalidade infantil caiu muito, mas pessoas têm acesso à educação, especialmente as mulheres, e cada vez mais delas estão no mercado de trabalho, o que é ótimo. Então você junta tudo isso e o fato de que os métodos contraceptivos estão mais disponíveis e que a igualdade de gênero vem avançando, e o resultado é claro: quando a mulher tem poder de escolha, ela começa a pensar: eu quero mesmo engravidar agora
ou eu prefiro focar na minha carreira, no diploma e principalmente em noites inteiras de sono? E adivinha só, o sono tá vencendo a disputa. E olha, esses fatores mudaram as preferências reprodutivas e permitiram que mais mulheres regulassem se e quando querem engravidar. E aí muitas vezes rola aquele adiamento estratégico. Talvez daqui a uns anos eu tenha um filho, aquela frase clássica. Só que os anos passam, a vida acontece e a cegonha recebe pedido de demissão. Então, comparando com o resto do mundo, a América Latina tem uma taxa de fertilidade mais baixa do que a África, que está em 4 filhos por mulher. Ela é mais baixa que a da Oceania, que é 2,1, e quase empatada com a Ásia, que está em 1,9. E bom, pode parecer um pouco caótico esse número, mas a gente fica bem próximos ali da América do Norte, com 1,6, e também da Europa, com 1,4. Ou seja, somos quase a Europa, mas com mais sol, mais praia e muito Bad Bunny. Bad Bunny, acho que é isso que as pessoas ouvem hoje em dia aqui. Bom, essa queda é considerada um fenômeno, tá? Sem precedente pela CEPAL. Mas também não é de ontem, tá? A tendência acelerou a partir da segunda metade do século XX. Para você ter uma ideia, entre 1950 e 1995, a taxa de fertilidade caiu pela metade, de 5,8 para 2,9 filhos por mulher. Ou seja, a gente saiu do time de futebol completo com reservas para a família aí que cabe todo mundo no carro compacto. Agora que fica interessante, a gente tem uma contradição curiosa nessa região. Mesmo com a queda geral de nascimentos, a América Latina ainda tem uma das maiores taxas de gravidez na adolescência no mundo. Tá, caiu bastante, de 69,9 para 50,3 nascidos por 1.000 meninas entre 15 e 19 anos na última década. E países como Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana e Uruguai tiveram os maiores avanços. Mas, ainda assim, continuamos ali no topo do ranking que ninguém quer estar. E o que isso mostra? Bom, que a desigualdade persiste, principalmente no acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva. Em outras palavras, informação e prevenção ainda não chegam igualmente para todo mundo. E aí que surge o maior desafio nessa história. Enquanto o número de filhos por mulher diminui e as pessoas vivem mais, a região enfrenta um processo acelerado de envelhecimento populacional. Isso traz problemas bem sérios e críticos. Menos força de trabalho, mais pressão sobre o sistema de previdência, mais gastos em saúde, novas demandas em educação e assistência. Pois é, a conta do futuro pode não fechar tão bem assim. E olha, tem outro ponto importante. Eu tô trazendo ponto atrás de ponto, eu sei. Eu vou terminar já. A CEPAL destaca que, apesar da queda da fertilidade estar ligada a mais oportunidades educacionais e profissionais para as mulheres, ainda existe um ambiente bem pouco amigável para quem quer ser mãe e trabalhar ao mesmo tempo. Falta creche, a licença muitas vezes é curta e voltar ao mercado de trabalho depois de ter um filho pode ser um pesadelo. É basicamente uma dupla jornada, mas com chefe, bebê e todo mundo chorando ao mesmo tempo. A diretora de assuntos de gênero da CEPAL, Ana Guesmes Garcia, disse recentemente que a maternidade é um imposto que as mulheres pagam. Palavras dela. E esse imposto não é baratinho não, tá? É bem caro. Caso você não saiba, a maternidade exige tempo, responsabilidade, recursos financeiros, e tudo isso costuma recair nas mulheres, muito mais do que nos homens. Ao ponto de que muitas mulheres precisam escolher construir uma carreira ou ter filhos. E essa é uma decisão dura, solitária e completamente injusta. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Daiane Pinotti. E bora aqui rapidamente alguns comentários do episódio passado. A Isabel disse, dá pra fazer uma série estilo Grey's Anatomy só com as relações dos Estados Unidos e China. Pois é uma coisa que não acaba nunca. Daria uma série mesmo. A Alessandra Dias diz, Alan, amei a comparação, agora vou cancelar meu streaming e só assistir geopolítica. Bem que meu orientador de doutorado em cientista político Adriano Kodato me ensinou a ver tudo isso com humor, senão a gente enlouquece. Guilherme Limone já diz que cripto é pirâmide, isso ele diz que é uma verdade difícil de engolir. Gui Bloss, sobre a matéria passada dos Estados Unidos comentando sobre Taiwan, ele diz assim, os Estados Unidos diz que, ó se eu quisesse. Boa. Bela interpretação de Estados Unidos. E bom, gente, eu vou ficando por aqui. Deixe aqui seus comentários, me conte o que você achou dessa matéria, me conte se você pensa em ter filhos, se você é mulher, ouvinte mulher, o que você acha sobre a situação atual na América Latina. Adoraria ler o comentário no próximo episódio. E, gente, vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Até lá.